Gostaria de chamar sua atenção nessa noite. Antes de irmos para o texto bíblico, gostaria que você se sentisse bem com a parafernália. É estranho? Sim, mas estamos num período estranho. A ideia é que nós tentemos ir nos adaptando para isso ficar o mais natural possível. Nós vamos achar os melhores lugares para isso não atrapalhar cada irmão, mas vai demorar. Nós vamos achar o melhor som para quem está em casa, a melhor imagem para quem está em casa, mas isso vai demorar. Estamos ainda engatinhando nessas questões. Temos que agradecer aí a alguns irmãos que estão aí auxiliando tremendamente nesse ministério. Mas eu e você, nós temos aí alguns desafios, e um deles é alcançar quem não está saindo de casa. Eu fico feliz em ver que temos muitos irmãos hoje, mas fico com medo. Você não? Eu fico. Mas sei também que muitos irmãos assistem durante a semana, irmãos dessa e de outras congregações. Assistem alguns só o louvor, outros só a pregação, outros 5 minutos, outros assistem 1, 2, 3 vezes. Sim. É o alcance da palavra de Deus aí, da igreja de Deus, o reino de Deus se expandindo de todas as formas possíveis. E eu gostaria nessa noite conversar com os irmãos sobre a oração de Jesus em João capítulo 17. Mais especificamente ali no Evangelho de João, no capítulo 17, dos versículos 20 ao 26. Quero conversar com os irmãos e olharmos para o texto bíblico nessa noite sobre um tema que é nítido e salta aos olhos quando nós lemos esse texto. O tema é andando em unidade. E eu não poderia pregar tranquilo sem antes pedir perdão, como eu fiz para o pessoal da mídia, porque eu tive um atrito com o pessoal da mídia antes do culto. Um atrito gospel. Nada, né? Um atrito, né? Dependendo de quem ouve atrito gospel, acha que rachamos a igreja. Mas não. Aquele atrito, nós vamos colocar aqui, vamos botar ali, eu não sei. Mas às vezes, e como acontece muito comigo, infelizmente ainda, Deus está trabalhando nessa área, eu falo de uma forma que não deveria. Como nós vamos falar sobre unidade da igreja, eu tive que ir ali dar um abraço no Renan. Porque falar sobre unidade da igreja é falar sobre um dos temas de Jesus. E observa só que Jesus está aqui prestes a ser preso. No capítulo seguinte, já no 18, se você for atento, Jesus é preso. Ele terminou ali um certo culto, onde lembrou os seus discípulos do que aconteceria com ele, mas das consequências, da amplitude das consequências da sua morte, da sua ressurreição, ceou com eles, os serviu, indicou como eles iriam no futuro sofrer também por esse evangelho. E antes de ser preso, Jesus ora. E o apóstolo João, ele traz aqui a oração do Senhor Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, nos primeiros versículos, orando por ele mesmo, pedindo ao Senhor então que nesse momento da crucificação, nesse momento de dor, nesse momento que seriam as próximas horas do Senhor Jesus, Deus fosse glorificado e o Filho Jesus, ele mesmo que estava orando, fosse glorificado para que Deus fosse conhecido. Depois ele ora então por aqueles que estavam com ele, os seus discípulos ali, os apóstolos, né, aqueles que estavam ao seu redor, pedindo a Deus que eles então tivessem aí essa compreensão de que ainda estavam na terra para executar uma missão. E que Deus os guardasse.
Mas o finalzinho dessa oração, lá no capítulo 17, do versículo 20 ao 26, que é o que nós vamos ler, é Jesus Cristo orando por mim e por você. Lembra que quando nós cantamos Alto Preço, nós cantamos que Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. É disso aqui que está falando aquela música. Porque o Senhor Jesus, antes da sua crucificação, no momento da sua crucificação, durante o seu ministério, na sua vida, Ele conhecia aqueles que seriam alcançados pela sua graça, pelo seu evangelho, e que se entregariam, ou que seriam resgatados do império das trevas. Então Jesus Cristo ora assim, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 20 a 26. Minha oração não é apenas por eles, se referindo aos seus discípulos imediatos ali. Ele diz, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Senhor nosso Deus, nós precisamos da tua orientação, agradecemos pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito e pedimos, Senhor, que a reflexão das tuas santas palavras em nosso coração, em nossa mente, possa nos transformar, nos auxiliar a sermos igreja de Jesus Cristo, unida, em comunhão, verdadeiramente próximos. É o que nós pedimos, crendo que o Senhor está conosco e nos guiará na reflexão bíblica desse tema tão profundo, que é tão especial para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de lembrar aqui que são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Na última oração, pelo menos relatada ou pública, que ele faz antes do seu sacrifício na cruz. Se você observar, Jesus Cristo não trata de outros temas no seu pedido a Deus. No seu pedido a Deus pela igreja, por mim, por você, por nós, ele trata apenas de um tema: unidade. E aí, quem sabe, eu e você podemos olhar para a igreja de Jesus hoje e ficarmos com uma interrogação gigante na nossa cabeça a respeito de unidade. Em primeiro lugar, gostaria de lembrar que nós temos um dever. Não é uma escolha, não é uma possibilidade, não é uma opção, mas um dever, que fica muito claro na fala do Senhor Jesus Cristo. Igreja de Jesus tem que andar em unidade. É necessário para ser Igreja de Jesus união, comunhão. Gostaria de pensar inicialmente com os irmãos sobre o que unidade na igreja não é. Porque há certa confusão. Em meu coração, no seu coração, no coração de tantos filhos de Deus, há uma certa confusão, porque nós muitas vezes não especificamos o que unidade da igreja não é. Em primeiro lugar, não é a ausência de problemas na igreja.
Unidade na igreja não é a ausência de problemas na igreja. Lembre-se, problemas são inerentes à vida humana. O Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Ele estava falando de problemas. Lá em João capítulo 16. O Tiago vai dizer, o irmão de Jesus, lá no finalzinho da Bíblia, ele vai dizer, tende por motivo de grande alegria ao passagem por diversas provações, diversos problemas. Alegria por passar por problemas, ele vai dizer. Porque o problema traz perseverança e a perseverança, maturidade. Agora pense comigo, não quer dizer, quando nós falamos em unidade da igreja, isso não significa a ausência de problemas, porque problemas nós teremos. Não quer dizer também, ou não significa, a perfeição nos relacionamentos entre irmãos. Quando nós falamos em unidade da igreja, não estamos falando em perfeição nos relacionamentos entre os irmãos. Alguém já disse que se você encontrou a igreja perfeita, não vá congregar lá, porque você vai estragar aquela igreja. É assim comigo, é assim com você. Se existem pessoas, os relacionamentos entre irmãos não serão perfeitos. Não é disso que Deus trata quando fala de unidade na igreja. Até porque nós, crentes do Senhor Jesus Cristo, bíblicos, não cremos na perfeição aqui nessa terra. Eu e você estamos em constante aperfeiçoamento à imagem do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios que todos nós, com o rosto descoberto, nós contemplamos a imagem do Senhor e somos moldados de glória em glória. Não cremos no Senhor e fomos transformados e agora somos perfeitos. Não. Então, quando Jesus fala de unidade na igreja, ele não está se referindo a relacionamentos perfeitos entre irmãos. Não. Nós somos moldados de glória em glória pela ação do Espírito. Nós vamos amadurecendo, vamos nos aperfeiçoando, mas não somos perfeitos. Não é também, a unidade na igreja também não é refletida por festas e sorrisos. Que igreja unida, eles festejam todo final de semana. Que igreja unida, a gente chega lá, está todo mundo sorrindo, nos abraçam, não é permitido abraços, mas nos abraçariam se pudesse. Que igreja unida? Não. Essa é uma igreja festeira, essa é uma igreja sorridente, mas não quer dizer, não significa que é uma igreja unida. Esses elementos até podem enganar, podem camuflar uma certa desunião. O povo que precisa de festa para estar unido, na verdade, é gente desunida. Então, o que a unidade da igreja não é? Não é ausência de problemas na vida do crente, não é perfeição nos relacionamentos entre irmãos, não é refletida por risos e festas, e a unidade da igreja também não é medida por uma agenda cheia. Uma igreja com bastante atividade não é automaticamente uma igreja unida. Atividades na igreja são ótimas, estamos sentindo falta delas. Elas alcançam pessoas para o Senhor Jesus Cristo, elas criam um ambiente bom e poderoso entre os irmãos, mas não quer dizer que se a igreja está com uma agenda cheia, ela é uma igreja unida. Porque pode ser que em algumas igrejas muito cheias, uma ou duas pessoas, ou são muito grandes, 10 ou 15 pessoas, façam toda a agenda funcionar. Isso não é união. Então nós já vimos o que unidade da igreja não é, mas eu gostaria de olhar agora o que o Senhor Jesus Cristo apresenta na sua oração pela igreja, ou por aqueles que creriam, como o Senhor Jesus diz, algumas verdades sobre o que a unidade da igreja é, o que a unidade da igreja revela a esse mundo e o que a unidade da igreja gera de reações na igreja.
Observe comigo então, por favor, versículo 22 do texto que nós acabamos de ler. O Senhor Jesus diz assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Em primeiro lugar, a verdadeira unidade da igreja revela a glória divina. A verdadeira unidade na igreja revela a glória divina. Quando a igreja revela a glória divina, ela anda em unidade. Você percebe que são coisas interligadas, interdependentes. Você percebe que o Senhor Jesus vai dizer: Pai, eu dei para a igreja a glória que tu me deste para eles conseguirem andar juntos. A verdade é que é um grande milagre, e quanto maior a igreja, maior o milagre, essa questão da comunhão. Gente de toda raça, tribo, língua, nação, como diz que vai ter lá diante do Cordeiro em Apocalipse. Gente de toda cor, gente de todo cheiro, gente de todo penteado, gente de tudo quanto é lugar, gente da periferia, gente do centro, gente iletrada, gente pós-graduada, adultos, crianças, velhos, adolescentes, homens, mulheres, gente que tem fraqueza numa área, gente que tem fraqueza em outra área, gente que teve uma certa criação, gente que não teve criação. Isso é milagre de Deus. E quanto maior a igreja, maior o milagre. Quanto mais gente junto, maior o milagre. E nós só podemos andar juntos porque Deus deu da sua glória à igreja. Primeira coisa que a igreja tem que revelar a esse mundo, ou que a verdadeira unidade da igreja revela a esse mundo, é essa glória de Deus. Uma verdade dita por Jesus no versículo 22 é que a igreja já tem a glória de Deus. E a unidade da igreja vai revelar para o mundo essa glória. Sabe, eu fico pensando que quando a igreja revela a glória de Deus, a glória divina a esse mundo, através da sua unidade, ela faz exatamente como o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui ainda em João capítulo 17. A igreja reflete a glória de Deus quando anda unida, operando milagres. A glória de Deus é refletida nesse mundo quando a igreja unida opera milagres. Não estou falando da quinta da cura ou do caroço do fulano de tal, que antes da oração tinha e depois não. Pode ser também. Mas nós não marcamos hora nem lugar para Deus agir. É Ele quem age, mas muitas vezes age e opera milagres através da sua igreja. Cremos nisso? E quando Deus age através da sua igreja, Ele trabalha com uma igreja unida, que opera as mesmas obras do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus vai dizer que Ele e o Pai são um, mas Ele vai dizer que nós devemos ser um com Ele e com o Pai. Essa igreja unida que reflete a glória de Deus, ela opera milagres quando um homem aconselha outro homem com a palavra de Deus, com um testemunho cristão, e dois homens que têm tudo diferente se encontram pelo amor de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e se aconselhando, eles largam vícios. A igreja opera milagres. A igreja opera milagres quando uma mulher cristã aconselha outra mulher cristã e as duas abandonam pecados. Quando uma família cristã aconselha outra família cristã e as duas famílias ou uma delas supera tribulações, supera situações adversas. A igreja opera milagres quando ora pelos seus doentes. E quando pessoas são curadas em nome do Senhor Jesus Cristo, através da ação da igreja que opera as obras do Senhor Jesus Cristo. A igreja opera milagres quando sustenta e ora pelo trabalho missionário, seja ele no bairro em Eldorado, no bairro em Guaíba, seja ele na China, seja ele na Índia. A igreja opera milagres quando ora e sustenta.
A igreja, ela reflete ou revela a glória de Deus nesse mundo quando anda unida, operando as obras que Jesus operou. A igreja opera milagres quando anda unida. Revela sim então a glória de Deus. Mas a igreja também, quando anda unida, revela a glória de Deus, ela transmite a palavra de Deus. O Senhor Jesus nessa terra não só fazia milagres, não só operava maravilhas, mas o Senhor, por todo lugar que andou, Ele falou. É interessante, o próprio Senhor Jesus Cristo, no relato de João, do Evangelho, lá no capítulo 12, ele vai dizer que não fala de si mesmo. Olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo diz assim em João capítulo 12, versículo 49, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dissesse, ou o que dizer, ou o que falar. A igreja da mesma forma, meu irmão, para refletir a glória de Deus nesse mundo, anda unida, e unida opera milagres, mas unida transmite a palavra de Deus. Eu e você, meu irmão, como igreja unida, temos que ouvir as palavras de Jesus quando ele diz que eu e você estamos nesse mundo para pregar. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai as palavras de Deus. Nós transmitimos a palavra de Deus para a glória de Deus, mas quando nós estamos unidos. A verdade é que o texto continua e no versículo 23 ele vai dizer assim: eu neles, tu em mim. Jesus está falando com Deus, é uma oração. Que eles sejam levados à plena unidade. Jesus enfatiza de novo aqui e ele diz: para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Sim, em primeiro lugar, uma igreja unida reflete a glória de Deus nesse mundo, operando milagres, transmitindo a palavra de Deus. Uma igreja unida reflete a esse mundo o amor de Deus. O amor de Deus. Eu e você temos que nos lembrar que o próprio João, quando ele escreve lá sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, ele vai dizer que nós amamos porque ele nos amou, ele, Deus, nos amou primeiro. O amor de Deus é refletido nesse mundo, é revelado a esse mundo. Quando andamos unidos, o mundo percebe esse amor entre nós, que só pode vir de Deus. O mundo olha e fala: não acredito. O que esses dois estão fazendo juntos? Esse senhor de 70 anos e esse jovem de 18. Eles parecem em conexão. Eles parecem unidos. Que amor é esse entre essa jovem adolescente e essa outra jovem que elas não têm nada a ver, mas elas andam juntas, elas conversam sobre algumas coisas muito profundas. Elas são unidas, de alguma forma. A verdade é que nós amamos porque Ele nos amou primeiro e revelamos ao mundo que Deus é amor. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João mesmo, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, ele fala algo que eu e você conhecemos. Ele diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Mas o 35 diz assim: com isso, amando uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. O amor de Deus é revelado a esse mundo quando esse mundo olha para uma igreja unida, que se ama. Lá em Gálatas, porém, o
apóstolo Paulo vai falar sobre uma certa realidade que pode atingir as igrejas. E quantas vezes atinge e passa para esse mundo uma outra mensagem, uma revelação diferente. Não uma revelação de um Deus amoroso, mas qualquer outra coisa. Diz lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, Paulo falando para aqueles irmãos, ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Agora o versículo 15 ele diz assim: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não destruírem-se mutuamente. Deus decidiu usar a igreja unida para revelar a esse mundo sua glória e seu amor. Nós revelamos a glória de Deus como igreja unida quando nós operamos as mesmas obras de Jesus. Operamos milagres. Talvez nós não televisionamos milagres, mas nós sabemos dos milagres do dia a dia, operados pela igreja do Senhor Jesus Cristo no poder de Deus. Do aconselhamento, do cuidado mútuo, da oração mútua. E se não vivemos mais milagres para a glória de Deus, é porque somos pouco unidos. Nós revelamos como igreja unida a glória de Deus a esse mundo, revelando o seu amor. Revelamos Deus a esse mundo, demonstrando, revelando o seu amor uns pelos outros. E assim todos saberão que nós somos filhos de Deus. Mas é interessante que o Senhor Jesus Cristo aproveita essa oração para nos lembrar, ou para nas suas palavras mostrar, que não só a igreja unida vai revelar a esse mundo glória e amor de Deus, mas a igreja unida vai ter benefícios. Quais são os benefícios da igreja unida? Boas festas? Boas risadas? Não. Uma agenda cheia? Não. A verdadeira unidade da igreja gera duas reações na própria igreja. Reações divinas. Primeira é que quando nós andamos unidos, diz o versículo 21, que há um esforço comum. Versículo 21 diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu sei que pensar sobre a Trindade é um tanto complexo para as nossas mentes. Mas não há dúvidas na Bíblia que a Trindade ela é real. E, por exemplo, uma das grandes provas é a oração do Senhor Jesus Cristo. Mas observe o que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito do trabalho mútuo, do esforço mútuo que há de interdependência e de cooperação, de vida em comunidade na própria Trindade. Jesus diz: como eu estou em ti, tu estás em mim, que eles estejam em nós. A ideia do esforço mútuo, como o Pai e o Senhor Jesus trabalham na história da salvação, na Bíblia que eu e você lemos, tantas vezes, um de uma forma, outro de outra forma, eles são o mesmo Deus, três pessoas, numa complexidade, mas nós percebemos um esforço mútuo. E o Senhor Jesus ressalta o esforço mútuo da Trindade para dizer que nós, como igreja unida,
teremos gerado em nós essa qualidade do esforço mútuo. O esforço comum que gera pensamento unânime. Quando todos nós estamos trabalhando juntos, num esforço comum, nós temos a reação de um pensamento unânime. Diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, quando ele lembra aqueles irmãos que eles devem viver como o Senhor Jesus Cristo viveu, e ali um apelo à humildade cristã. Antes ele vai falar que devem completar a alegria que Paulo tem neles, tendo o mesmo pensamento, o mesmo amor, o mesmo espírito e a mesma atitude. Esforço comum gera pensamento unânime. Nós estamos nos esforçando, vamos remar juntos, vamos correr juntos, precisamos pensar juntos. Para onde vamos? Em que direção seguiremos? Quem alcançaremos? Quem nos guiará? Para nos esforçarmos juntos, precisamos ter um pensamento unânime. Como vamos até lá? Quantas vezes? Que meios usaremos? Perguntas que eu e você nos fazemos, mas que nós temos que fazer juntos e responder juntos, para termos o mesmo pensamento, a mesma atitude, sermos unânimes. É necessário? É necessário. Porque não há união. Se nós estivermos carregando algo juntos e eu disser vamos para lá, e você disser vamos para lá, e for para lá e eu para cá. Eu e você precisamos de um pensamento unânime, gerado por Deus na igreja, quando a igreja anda unida, quando a igreja se esforça junto. Esforço comum também para uma ação conjunta. Pensarmos igual, pensarmos juntos, de forma unânime, para trabalharmos e andarmos na mesma direção. Para nos esforçarmos não cada um no seu canto, mas para termos uma ação conjunta. Porque tem muita gente, meu irmão, que está jogando do time, mas está jogando contra. Porque a ação não é conjunta. Você pode estar jogando. Uns anos atrás nós tínhamos aqui um futebolzinho aqui dos jovens, aqui, ali. Aí uma vez eu fiz um teste. Fiquei parado no meio do campo. Eu falei, vamos ver quanto tempo a gente fica as coisas no futebol, você sabe disso. Mas eu vou falar, vamos ver se isso aqui é um time mesmo, né? E a gente atacou, sei lá, uns 10, 15 minutos e ninguém passou a bola para mim. Mas toda vez que o outro time pegava a bola e nós tínhamos que defender, o que eu ouvia? Vamos lá, pastor, vamos lá, pastor. Volta. Isso não é ação conjunta. Isso é ação conjunta quando me convém. Não é assim que a igreja anda. O esforço é comum, o pensamento é unânime para que a ação seja conjunta, de verdade. Para que não pese mais para um, menos para outro. Para que uns não fiquem sobrecarregados e outros relax. A necessidade da igreja ser unida é para que gere no nosso coração, nas nossas ações, um esforço comum para termos pensamento unânime e para termos ação conjunta. Ação conjunta muito bem ensinada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e também muito bem ensinada por Paulo em 2 Coríntios. No capítulo 1 Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, versículo 4 a 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação,
mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Ele vai continuar no versículo 12, ele vai dizer: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, gregos, quer escravos, livres, e a todos nos foi dado de beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. A necessidade que nós temos de sermos igreja unida para que em nós seja gerado um esforço comum para que tenhamos pensamento unânime e uma ação conjunta. Agora, eu e você precisamos lembrar de uma segunda reação que o Senhor Jesus Cristo deixa muito claro nos versículos 21 e 23. Ele diz assim, versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, e eles também estejam em nós, ou que eles sejam unidos, para, o que diz a sua Bíblia, o finalzinho do versículo 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. Diz o versículo 23, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para, versículo 23, que o mundo creia que tu me enviaste. Se a primeira reação da unidade cristã na igreja é um esforço comum para termos pensamento unânime e ação conjunta, a segunda reação da unidade da igreja é a evangelização. Para que o mundo creia. Para que o mundo creia, se precisar, nós deixaremos nossos empregos e nos empenharemos em pregar o Senhor, mesmo que nos tornemos pobres. Amém? Para que o mundo creia, se necessário for, seremos presos e encarcerados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para que o mundo creia, atravessaremos mares, montanhas e vales para levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a povos não alcançados. Amém? Mas olha, talvez seja muito mais fácil. Para que o mundo creia, seremos unidos. Amém? Amém? Amém. É disso que o Senhor Jesus Cristo está falando, que uma das reações de uma igreja unida é que há evangelismo. Há uma conexão entre evangelização e união entre os irmãos. Uma conexão espiritual entre Deus em Cristo e a igreja em Cristo, e a mobilização de convencimento desse mundo que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Esse mundo se convence de que Deus enviou Jesus Cristo quando vê, quando ouve, quando percebe, quando está permeado por uma igreja unida. Que eles sejam levados à plena unidade, versículo 23, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Eu e você, meus irmãos, precisamos lembrar que esse negócio de igreja não é brincadeira, foi Deus que criou.
Foi Deus que criou e nós não podemos fazer do nosso próprio jeito. Nós precisamos fazer do jeito de Deus. É criação dele, pertencemos a ele. Ele é a rocha. E nós precisamos nos lembrar que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve permanecer unida. E que ser unido não é fazer festa, não é dar risada, não é ter uma agenda lotada. Que ser unido implica em revelar a glória de Deus a esse mundo, com milagres e com a exposição da palavra de Deus, com a propagação da palavra de Deus. Revelar a esse mundo não só a glória, mas o amor de Deus nos nossos relacionamentos entre irmãos. Mas também que essa igreja unida tenha na sua vida, no seu dia a dia, gerado um esforço mútuo, um pensamento unânime, uma ação em conjunto e uma evangelização ativa que convence esse mundo de que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. Que eu e você possamos ser dessa igreja unida. Que eu e você nos esqueçamos da ideia de que podemos viver a nossa vida cristã sozinhos. Que eu e você lembremos de que o Senhor Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue na cruz e comprou para si, não uma pessoa, mas um povo. E que eu e você, independente de abraços, de tomar cafezinho juntos, independente de sentarmos bem perto um dos outros, mesmo não sendo a mesma família, independente de tudo isso, nós podemos ser unidos. Tenho ouvido umas coisas estranhas. Eu sei que eu tenho agido estranho, eu sei que alguns irmãos têm agido estranho, eu sei que o mundo está estranho, as nossas autoridades estão estranhas, nossos médicos estão estranhos, o comércio está estranho, nossas famílias estão estranhas, o tempo está passando de forma estranha, nós estamos gastando nosso dinheiro de forma... está tudo estranho. Mas eu tenho ouvido algumas estranhezas de crentes que conhecem profundamente a palavra de Deus. Não ouvi isso ainda na nossa igreja, mas muitos irmãos me disseram assim, não é mais a mesma coisa. É claro que não é mais a mesma coisa. Gente conhecedora da palavra de Deus, dizendo que talvez nunca mais voltasse a um culto presencial, já que não pode apertar a mão de alguém. Falta de compreensão. A igreja do Senhor Jesus Cristo está unida por coisas muito mais profundas do que isso. Mas agora eu e vocês devemos estar dispostos a viver essa união de forma verdadeira. A preocupação que temos uns pelos outros, o tempo que investimos uns nas vidas dos outros, a forma espiritual como investimos uns nos outros, o cuidado que teremos uns pelos outros, em muitas áreas, o cuidado que teremos pelo coração do meu irmão, como eu e você. Devemos lutar pela unidade da igreja, para termos pensamentos unânimes, ação conjunta, evangelização, para darmos a glória ao nosso Deus e para revelarmos a esse mundo o seu amor na vida que a igreja vive. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a lembrarmos que essa igreja unida somos nós, é eu e você. Que se estamos cooperando para a desunião, nós estamos jogando contra. Mas que a qualquer momento eu e você podemos decidir jogar a favor, andar junto, cooperar, se esforçar num esforço em comum. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque Tu estás conosco. Seria impossível fazermos qualquer coisa como igreja do Senhor Jesus Cristo, como crentes nesse mundo, a parte de Ti, longe do Senhor. É interessante que o Senhor lembra que nós estamos em Ti, estamos no Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos à deriva, nós não estamos jogados, nós estamos firmados nessa rocha que é o Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de refletirmos a Sua glória, revelarmos a Sua glória a esse mundo.
Nós que temos como promessa que faríamos as mesmas obras que o Senhor fez e mais. Obrigado, Senhor, porque podemos refletir o seu amor nesse mundo, não porque nós somos tremendamente amorosos, porque o amor flui de nós, mas porque o Senhor nos amou primeiro, por isso nós podemos amar os nossos irmãos. E o mundo, olhando o amor que temos uns pelos outros, saberá que nós somos filhos de Deus, somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E obrigado, Senhor, que quando nós lutarmos pela união da igreja, teremos gerado em nosso coração um esforço mútuo e nas nossas mãos ação conjunta, na nossa mente, pensamento unânime e na nossa prática, evangelização. Que sejamos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Do grupo de louvor, vir aqui à frente, nós vamos encerrar cantando.